Pessoal, boa noite. Bom, 7h10, né? Boa noite. A lei de Murphy agindo, né? Na hora que eu começo a falar que desconecta do Teams, normal. Bom, boa noite novamente, né? Vamos iniciar hoje a sessão, a unidade 2, né, no nosso curso, a sessão 2.1. Essa sessão, basicamente, ela vai falar de modelagem, né, de sistemas físicos, tanto a modelagem matemática. A unidade 2, como eu falei, vai ser uma revisão do que nós vimos no semestre passado de modelagem de sistemas dinâmicos, mas a gente vai dar um enfoque um pouco maior na parte de modelagem utilizando espaço de estados, né? A gente viu muito função de transferência, né, no semestre passado, e aí eu vou dar uma explicada um pouco mais detalhada em como modelar sistemas físicos através da modelagem de espaço de estados, né? Então, dando uma introdução, né, de maneira simplista, a gente resume aí o que a ciência é. A gente pode resumi-la em 3 etapas, né? Que é entender o que você está estudando, né? Aquele problema que você tem, ou o que você quer chegar, né? Então, você vai entender o que você está fazendo, você vai interpretar a sua análise, né? Você vai pegar as suas observações daquilo que você entendeu, vai interpretar, e aí você consegue predizer, ou seja, é possível você saber o comportamento que aquilo vai ter depois que você já tem conhecimento suficiente sobre o fenômeno físico, né? Então, quando a gente fala em modelar um sistema dinâmico, a gente quer ter as equações, né, que descrevam aquele sistema, mas essas equações, elas vão ser usadas principalmente para testar possibilidades e a gente ter uma previsão de como esse sistema vai responder, né, ele vai se comportar quando ele estiver operando em situações práticas, né? E com isso, se a gente tem uma previsão disso, nós podemos evitar incidentes graves aí que possam causar danos a equipamentos ou até mesmo problemas de segurança, né? Então, é importante nós conhecermos o sistema no qual nós estamos lidando. Então, nós vimos aí que o sistema dinâmico, né, ele pode ser representado de mais de uma forma, né, e cada maneira ela vai permitir um certo tipo de análise do comportamento do sistema, né? Então, basicamente, a gente viu que a gente consegue representar um sistema dinâmico por diagrama de blocos, né, que é uma abordagem mais visual, que a gente consegue entender quais os passos, né, estão envolvidos nesse tipo de atividade. A gente tem a modelagem de espaço de estados, né, que ela é uma modelagem que ela é menos limitada quando comparada à modelagem de função de transferência aqui de baixo, né? Então, basicamente, a gente pode representar um sistema físico dessas 3 formas, né, fazendo a modelagem matemática dele, né? Então, quando a gente conhece mais de um desses modos aí de representação, né, a gente pode fazer diferentes tipos de análise usando cada um desses tipos de representações. E aí, como nós estamos utilizando de várias abordagens, isso permite um conhecimento mais profundo do sistema que nós estamos analisando, né? Então, se nós temos mais de uma forma de representar, quer dizer que nós temos mais recursos, né, e formas de predizer o comportamento desse sistema dinâmico, né? Então, se nós temos mais conhecimento, é possível a gente projetar um controlador
que vai estar preparado para lidar com muito mais possibilidades aí no mundo real. Então, você consegue ter uma percepção melhor daquilo que o seu sistema vai enfrentar durante a operação e, com isso, você consegue predizer e projetar o seu controle de forma mais eficaz. Então, é válido nós aprendermos as diferentes formas de modelar um sistema dinâmico, ok? Bom, quando nós estamos falando de sistemas de controle, então, né, o principal objetivo, né, da engenharia de controle é fazer com que um sistema dinâmico real, ou seja, algo físico, se comporte da maneira que a gente quer, né? A gente quer controlar esse sistema, a gente quer ter poder sobre ele. E para isso a gente tem que entender como que ele funciona, qual que é o comportamento dele, como que ele responde. Ah, eu quero que um forno aqui de tratamento térmico ele tenha o comportamento que eu desejo na questão de controle de temperatura. Quando eu mandar ele ficar a 1.200 graus, eu quero que ele fique a 1.200 graus. Mas como que é a resposta desse sistema? Como que a temperatura se comporta? Né? Qual que é a minha variável de entrada? Qual que é a minha variável de saída? Como que eu vou controlar isso? Se eu estou muito longe do que eu quero ter, não, eu tenho que aumentar aqui então a quantidade de combustível que eu estou injetando no queimador. Então, isso tudo faz parte de conhecer o sistema dinâmico que nós estamos modelando, né? Então, engenharia de controle, o engenheiro de controle, ele quer que o sistema se comporte da forma que ele mandar, né? Que ele desejar. Estou vendo alguém com o microfone aberto aí, alguém quer fazer algum comentário? Não, né? Ok. Então, pessoal, para a gente entender, então, esse comportamento, né, a gente tem que passar por esses conceitos e técnicas de modelagem, e eles se baseiam nas aplicações das leis físicas, né, que nós vimos no semestre passado. Então, toda vez que a gente fala em um modelo matemático, né, já falei para vocês e a gente repete que o modelo matemático de um sistema, ele vai ser composto por equações que vão descrever o comportamento daquele fenômeno físico na qual você está tentando modelar, né? E essas equações elas podem estar tanto no domínio do tempo, né, que é o caso quando a gente usa as equações diferenciais e modelagem de espaço de estados, ou também no domínio da frequência, né, que é através daquela transformada de Laplace que a gente usa o método da função de transferência para a gente verificar como que uma saída se comporta em relação a uma entrada, né? Então, para a gente equacionar o modelo, toda vez que a gente está equacionando, o que é um modelo, né? É algo que realmente existe, algo físico. Por exemplo, se você está na indústria, você pode querer modelar um tanque de alimentação de fluido de um sistema, ou você pode querer alimentar o acionamento de um motor em uma desempenadeira, por exemplo, ou você pode querer modelar até mesmo um alto-forno, né? Então, o que a gente fala de modelar o modelo, é a gente ter algo físico que a gente queira transcrevê-lo para equações que representem seu comportamento. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que conhecer são as leis físicas, né? Então, são as leis bem aceitas aí na comunidade científica, que foram exaustivamente testadas e comprovadas, né? E as equações constitutivas dos elementos, que são aquelas equações que são próprias, né, de cada elemento, elas não são equações genéricas. Por exemplo, a tensão em um resistor, ela é dada pela resistência multiplicada pela corrente. Isso é uma equação constitutiva de um elemento resistor. Por exemplo, a força em uma mola, ela é dada pela constante de rigidez da mola vezes o deslocamento. Isso é a equação constitutiva da mola, porque ela se aplica especificamente para o elemento mola, né? E essas equações elas vão surgindo com frequência nos sistemas dinâmicos. Então, toda vez que nós estivermos modelando um sistema dinâmico, é interessante que vocês anotem, né, as leis físicas que nós estamos usando, as equações constitutivas, porque nós iremos precisar delas para nós calcularmos as variáveis de interesse, tá? Só um segundo aqui. O pessoal que fica no lobby aguardando para entrar. Ok. Tem mais um aqui.
Bom, pessoal, então quando a gente fala de leis físicas, né, a gente já viu lá que sistemas mecânicos, eles têm a lei de Newton, né, em específico a segunda lei de Newton. Nós temos as leis das correntes de Kirchhoff, né, para os sistemas elétricos, ou seja, as correntes que entram em um sistema, em um nó, ela tem que ser igual às correntes que saem desse mesmo nó. E a gente tem as leis das tensões de Kirchhoff, né, que as tensões ao longo de uma malha fechada, né, a soma das tensões ao longo de uma malha fechada, ela tem que ser igual a zero. Também para sistemas hidráulicos, a gente tem a lei da conservação da massa, né, que basicamente ela fala que a massa que entra em um determinado volume de controle menos a massa que sai desse mesmo volume de controle, ela tem que ser igual à variação da massa no interior desse volume de controle, né? Então, basicamente, isso que é a lei da conservação da massa. Então, essas são as leis físicas que vão reger a maioria dos sistemas que nós vamos tratar, ok? Quando a gente fala, então, de equações constitutivas, primeira coisa, cada elemento mecânico vai ter a sua equação constitutiva e a gente pode fazer uma comparação entre as variáveis dos modelos mecânicos e elétricos, né? E a gente vai conseguir perceber que eles têm variáveis equivalentes, né? De uma forma de abordar que elas serão análogas. Por exemplo, a posição em sistemas mecânicos, ela é análoga à carga elétrica em sistemas elétricos. A velocidade linear, né, que é dx dt ou v, né, ela é equivalente à corrente, que é dq dt, que é a derivada da carga, ou seja, você vê que a velocidade é a derivada da posição e a corrente é a derivada da carga. Então, está vendo que a analogia ela vai se mantendo, né? A força, que é o responsável por criar o deslocamento, o equivalente de uma força no sistema, no circuito elétrico é a tensão, porque a tensão ela é responsável por criar uma corrente elétrica no sistema, né? E por sua vez a carga elétrica também. Quando a gente fala de elementos inerciais, né? Então a gente tem aquela força de D'Alembert que a gente fala, né? Que é somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Essa massa vezes aceleração, na verdade, é derivada da velocidade em relação ao tempo, equivale à aceleração, né? E o indutor, a gente percebe que ele tem a forma parecida, né? Enquanto a massa aqui direta, essa força inercial, ela é dada por mdv dt, no indutor a tensão e o indutor é dada por L di dt. Então, isso aqui é a equação constitutiva de um indutor, né? Aqui tem outras equações, por exemplo, um amortecedor. A força em um amortecedor, ela é proporcional ao coeficiente de amortecimento viscoso vezes a velocidade. E a gente percebe que a resistência à tensão elétrica dela é igual à resistência vezes a corrente. Então, esses elementos eles seriam análogos entre o sistema mecânico e o sistema elétrico. E eles são elementos de dissipação de energia, né? Eles retiram energia do sistema. Toda vez que a gente alimenta um resistor, né, ele dissipa energia, né, tanto realizando trabalho, né, em forma de calor. E nós temos os elementos armazenadores de energia, que é a equação da mola, por exemplo, a equação constitutiva da mola é a constante de rigidez, né, da mola, não é, de amortecimento, né, vezes a integral de V de T dt. Quando a gente olha a tensão em um capacitor, que é 1 sobre C integral de T dt, nós também percebemos que esses elementos são análogos. Então, aqui tem algumas equações constitutivas, igual do indutor, resistência, amortecedor, capacitor, e mostra uma analogia entre sistemas elétricos e mecânicos. E a gente vai entender um pouco na prática o que seria essa analogia. Então, a gente tem um exemplo aqui que o objetivo é encontrar a equação diferencial que descreva, né, o comportamento desse circuito. Então, para eu modelar esse sistema, para eu encontrar essa equação diferencial, o que é a primeira coisa que eu tenho que conhecer sobre esse circuito elétrico? A primeira coisa é a lei física, né, que se aplica ao sistema. Qual que é a lei física que se aplica aí aos circuitos elétricos, pessoal? É a lei das tensões e correntes de Kirchhoff, não é isso? É a lei física
que nós vamos aplicar em circuitos elétricos. Só para eu saber, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Está todo mundo ouvindo direitinho? Sim. Ok. Então, pessoal, depois que nós temos a lei física, nós conhecemos a lei física que rege esse tipo de sistema, nós temos que saber algumas equações constitutivas desses elementos. Então, a gente tem uma tabela aqui da tensão e corrente nos principais componentes de circuitos elétricos. Então, isso aqui vocês podem anotar, tirar um print, né, que vocês vão precisar disso aqui para fazer a modelagem. Então, olha só, em um resistor, a tensão é dada. Tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. A corrente em um resistor é dada pela tensão sobre o resistor dividido pela resistência. Já o capacitor, a tensão em um capacitor é 1 sobre a capacitância integral de I de T dt, equação constitutiva. A corrente em um capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão sobre desse capacitor dt. No indutor é o contrário, a tensão é L di dt, L é a indutância, né, do nosso indutor, e a corrente em um indutor é 1 sobre L integral de V de T dt. Então, aqui a gente conhece as equações constitutivas do nosso circuito. Agora, pessoal, a gente precisa modelar o nosso sistema. Nós vamos aplicar as leis das tensões de Kirchhoff. Primeira coisa, o nosso circuito, ele é em série, né? Então, a corrente, ela é a mesma em todos os componentes, né, no circuito. E a minha saída do sistema, ela é o out, né, que é a tensão sobre o capacitor. Então, a primeira coisa, eu posso usar a equação constitutiva da corrente em um capacitor para escrever que I é igual a C du out dt, ou seja, a corrente no meu circuito elétrico, ela é igual a capacitância vezes a derivada da do meu sinal de tensão de saída em relação ao tempo, né, du out dt. Isso aqui é a corrente que está em todo o meu sistema. E aí, eu posso escrever, então, as leis das tensões de Kirchhoff sobre essa malha fechada, né? Então, eu tenho que o I de T menos a queda de tensão que eu tenho no resistor, menos a queda de tensão que eu tenho no indutor, menos a queda de tensão que eu tenho no capacitor, ela é igual a zero. E aí, vamos usar as equações constitutivas para descrever a queda de tensão em cada um desses componentes. Então, primeiro, a tensão sobre o resistor é R vezes I. A tensão sobre o indutor é L di dt. E a tensão sobre o capacitor é a própria tensão de saída que a gente vai relacionar na nossa expressão. Aplicando, então, a lei das tensões de Kirchhoff, né, como eu falei, nós temos o I desse lado. Aí seria o I menos a tensão no capacitor, que é dado por RI. Mas eu substituo o I por C du out dt. Então, eu tenho aqui a queda de tensão no meu resistor é dada por essa expressão. No indutor, eu tenho que a tensão no indutor é L di dt. Mas I é C de du out dt. Então, como eu estou derivando a corrente, na verdade, isso aqui vai ser a derivada segunda, né? Então, vai ser d2 u out de dt2 é a queda de tensão no indutor. Mais a minha tensão de saída no capacitor. Então, o lado esquerdo, né, a minha tensão da fonte tem que ser igual à soma das quedas de tensão nos outros componentes. Ok, pessoal? Aqui até aqui para chegar na equação diferencial, ok? Ok. Ok. Ok, né? Aí a pergunta que vem agora. Qual a função de transferência do sistema? O que eu preciso fazer agora para calcular a função de transferência do sistema? Para modelar a função de transferência do sistema? Aplicar a transformada de Laplace? Exatamente. Aplicar a transformada de Laplace, né? Então, vamos aplicar em cada termo. Por exemplo, qual que é a transformada de Laplace de U de T? O IN de S. Isso aí, o I de S, né? Não vou escrever, não, porque vai ficar meio feio demais, mas é isso aí, o I de S, porque é a definição, né? Qual que é a transformada de Laplace
desse termo, RC, deu alt, T, dt? Vai ser R1 sobre CS. Quase, quase. Quem mais? Tem a derivada. Tem a derivada, né? Quando você divide por S quando é integral. Ó, RC é uma constante, né? A gente repete. Uhum. Qual que é a transformada de Laplace de uma derivada? Multiplica por S a função no domínio de Laplace, né? Então, se faz assim, né? O alt grandão de S. Lembra que a gente multiplica por S a transformada de Laplace da função? Né? Que é até a grande vantagem da transformada de Laplace. A gente transforma uma derivada em uma equação algébrica, né? Concordam? E aqui? E esse termo aqui, o segundo aí? D2, o alt, dt2. Esse aqui, ó. Vai ser LCS S ao quadrado de alt. Isso, o alt é o usão alt, né, de S, não é isso? Isso. Isso aí. E a transformada de Laplace de uzinho alt de T? O alt maiúsculo de S. É isso aí, que a gente usa a definição. Então, quando a gente calcula a transformada de Laplace dessa função, né, de cada termo dessa função, nós vamos ter essa expressão aqui. Aí, a minha função de transferência, ela é definida pelo quê? Como que é a definição de uma função de transferência? É a relação entre o quê? Entrada e saída. Isso, só que aí seria saída e entrada, né? A gente está procurando a saída em função da entrada, não é isso? Isso. Então, basta a gente pôr o alt aqui em evidência, né? Que ele tem em todos os termos, né? Então, vai ficar o alt, que multiplica RCS mais LCS ao quadrado mais 1, né? E aí a gente inverte eles aqui, faz aquele algebrismo, e aí a gente vai chegar finalmente na função de transferência do nosso circuito elétrico, né? Então, a gente percebe que o circuito em série RLC, ele é um circuito de segunda ordem, não é isso? Porque ele tem esse termo S ao quadrado no denominador, e essa é a função de transferência do nosso circuito. Agora vamos fazer um exemplo usando o sistema mecânico, né, para a gente relembrar. Então, eu quero encontrar a equação diferencial que vai descrever o comportamento desse sistema massa-mola-amortecedor que a gente está vendo aí. Então, qual que é a lei da física que rege esse sistema, pessoal? Segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton, exatamente. E aí, de novo, como a gente fez nos circuitos elétricos, a gente precisa conhecer as equações constitutivas de componentes mecânicos, né? Então, quando a gente quer relacionar força e velocidade, né, a força na mola, ela é dada pela constante de rigidez da mola, a integral de 0 a t de v de t dt. Por quê, pessoal? A integral da velocidade em relação ao tempo, ela é equivalente ao deslocamento, né? Quando a gente integra a velocidade em função do tempo, ela é o deslocamento que a gente tem. Então, essa é a equação constitutiva da força em uma mola em função da velocidade. Agora, se a gente quiser a força na mola em função do deslocamento, aí ela é F de T igual a KXT, que é aquela expressão que a gente conhece, né? Já nos amortecedores, a força no amortecedor em função da velocidade é o coeficiente de atrito viscoso do amortecedor vezes a velocidade, ou, se eu quiser em função do deslocamento, a força no amortecedor, ela é dada pelo meu coeficiente de amortecimento viscoso, meu coeficiente de atrito viscoso, desculpa, dx dt. Porque a derivada da posição em relação ao tempo é velocidade, né? Isso aqui são equivalentes. E quando a gente tem a força inercial, né, da massa que a gente fala, então se for em função da velocidade, a gente vai ter que a massa vezes dv dt, né, é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Então isso aqui é a força de D'Alembert que a gente fala, né?
E se for em relação ao deslocamento, eu tenho que a força é igual a m d2xt de dt2. Então, essas aqui são as equações constitutivas dos componentes mecânicos, sistemas translacionais. Então, é interessante também vocês terem um print, alguma coisa assim, só para vocês guardarem aí, que são equações importantes, ok? Então, modelando esse sistema massa-mola, né, a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente está modelando um sistema mecânico é um diagrama de corpo livre, não é isso? Para indicar as forças que estão agindo sobre essa mola. Então, basicamente, a gente vai desenhar o mesmo bloquinho aqui, M, mas a gente pensa o seguinte, quando eu tenho uma força externa que tenta abaixar a massa, a força externa está tentando empurrar isso aqui tudo para baixo, né? Imagina que tem alguém empurrando isso aqui para baixo. A mola e o amortecedor, eles vão fazer uma força contrária, não é isso? Eles vão tentar impedir o meu movimento. Então, a força deles é oposta ao que eu estou fazendo. Então, aqui vai ser força da mola e aqui força do amortecedor. Aí eu aplico a segunda lei de Newton, que fala que os somatórios de força é igual a massa vezes aceleração. Só que eu quero modelar a saída do meu sistema ao deslocamento. E eu sei, então, que a aceleração em função do deslocamento é dada por d2xt de dt2. Ok? Então, eu fiz um diagrama de corpo livre, vou fazer o somatório de forças, e ele tem que ser igual a massa, mzão aqui, vezes a aceleração, que é d2xt de dt2. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, a força externa menos a força da mola menos a força do amortecedor tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que é d2x de dt2. Então, vou só dar uma limpada nessa bagunça aqui. Quando eu aplico isso, eu chego na equação. Aqui a gente deixou com o mesmo sinal, porque, na verdade, a gente vai arbitrar, né, que a força da mola ela é menos kxt, a força do amortecedor é menos b dxt dt. Isso aqui são as equações constitutivas que nós vimos no quadro abaixo. Então, quando eu substituo esses termos nessa expressão, eu tenho que a força externa menos o meu coeficiente de atrito viscoso vezes a derivada da posição em relação ao tempo menos o meu coeficiente, a minha constante de rigidez da mola vezes o meu deslocamento em relação ao tempo é igual a massa vezes a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. Então, essa é a equação diferencial clássica aqui, né, para o nosso sistema massa-mola-amortecedor. É aqui, ok, pessoal? Tranquilo? Ok. Bom, mesmo procedimento, né? Qual a função de transferência para esse sistema? Então, temos que fazer o quê? Calcular a transformada de Laplace, não é isso? Qual que é a transformada de Laplace de Fzinho externa de T? Fzão externa de S. Isso. Vamos pôr só f de S para eu não escrever muito. Qual que é a transformada de Laplace de menos b dxt dt? Menos BS, Xzão de S. Exatamente. Isso aí. Menos bzão S, xzão de S. E aqui, desse termo menos kxt? É a constante, vai ficar ela, né? Isso. Vezes a transformada. Isso, vezes xzão S, né? Isso. Beleza. E esse termo aqui? Esse aí vai ser M, X, aliás, M vezes S ao quadrado. Ok. Assim, Isso. né? Isso. Beleza. Então, aqui a gente tem a expressão, né? E aí a gente tem a saída é xzão S da minha coisa. Sempre quando a gente vai modelar um sistema dinâmico, a gente tem que saber, né? O que é a saída e a entrada que a gente está considerando. Então, a saída é o deslocamento, então eu tenho que isolar xzão de S, né? Colocar em evidência. Então, vai ser xzão de S que multiplica ms ao quadrado mais bs mais 1. E aí eu encontro a função de transferência do meu sistema. Né? Então, nós fizemos isso no semestre de modelagem, né? Exaustivamente.
E aí a gente vai comparar essas equações do sistema RLC com o sistema massa-mola-amortecedor. Então, quando a gente olha para a equação diferencial desses caras, a gente percebe que tem um componente externo que é responsável por fazer a movimentação, no caso aqui por ter corrente e aqui por ter o deslocamento, né? A gente tem um termo que multiplica a derivada da saída, então a gente tem um termo que multiplica a derivada da saída, a gente tem um termo que multiplica a derivada segunda da saída, e a gente tem um termo, uma constante multiplicada pela saída, né? Que nesse caso aqui a constante seria 1, né? E aqui a gente tem menos kxt. Então nós falamos que esses sistemas, eles são matematicamente análogos, né? A gente consegue identificar as analogias entre os termos das equações diferenciais, né? Então, a gente percebe que a função de transferência deles tem até o formato análogo. Então, só para a gente relembrar um pouco dessa modelagem, né? E entender o que seria essa analogia. Bom, as três principais maneiras, então, de representar um sistema dinâmico vai ser a função de transferência, né? O espaço de estados e o diagrama de blocos, né? A abordagem, então, através da função de transferência, ela tem uma abordagem que ela permite transformar um modelo matemático que vai relacionar algebricamente, ou seja, em oposição a equações diferenciais, você vai ter uma relação algébrica que vai representar a saída com a entrada, né? Então, antes a gente tinha uma equação diferencial, quando a gente usa o método da função de transferência, a gente tem uma equação algébrica e consegue saber como que a entrada e a saída elas estão relacionadas, né? Qual que é a razão entre essas duas grandezas. Ela traz uma facilidade matemática muito grande, mas ela tem uma desvantagem, né? Que ela tem uma aplicabilidade limitada, né? Então, a função de transferência, a técnica de função de transferência, ela só pode ser aplicada em sistemas que são lineares e invariantes no tempo, né? Ou se a gente aproximar sistemas dessa forma. Por quê? Grande parte da natureza, pessoal, ela se comporta de forma não linear, né? Nós que fazemos as considerações, as simplificações, para que nós tenhamos condições de calcular matematicamente essas expressões. Então, é sempre aquela relação entre complexidade matemática, né, que a gente incorpora no modelo, e a precisão que a gente quer ter sobre os resultados. Então, substituir uma equação diferencial aí por essa equação algébrica, utilizando a transformada de Laplace, não apenas vai simplificar a representação de subsistemas individuais, mas ela também simplifica a modelagem de subsistemas interconectados. O que é isso? Você pode fazer vários sistemas que eles estão conectados, que eles se relacionam, e vai te permitir entender como que cada parte daquele sistema, qual que é a influência que ele tem sobre o sistema como um todo. Então, essa é uma vantagem da função de transferência, né? E elas fornecem aí informações rápidas sobre a estabilidade do sistema e a resposta transitória. Então, não sei se vocês viram o webinar que eu passei para vocês, né, na aula passada. Um dos grandes estudos que nós temos que fazer na engenharia de controle é sobre a estabilidade dos sistemas que nós estamos desenvolvendo. Então, a gente tem, a partir da função de transferência, formas rápidas de verificar se esse sistema de controle que nós projetamos, ele de fato ele é estável e vai atender às nossas expectativas. Então, é um método que, apesar da limitação, ele tem grande utilidade, né, para nós engenheiros de controle. Ok? Oi, Gabriel. Oi? O Brian tem um problema aí, ele está pedindo para aceitar ela de novo. Ah, beleza. Tem 3 aqui no lobby. É porque acho que agarra no lobby quem não está usando o e-mail da faculdade, né? Porque tem gente que entra direto. Eu estou usando a agenda e nunca consegui entrar direto. Estranho, rapaz. Tem pessoas que entram direto. Oi. Eu tava conversando com o Vinícius hoje E eu não tava tendo acesso ao Avo. Inclusive ele que me mandou o link. sei. E tem umas equipes aqui no Teams, né, que você pode entrar direto. Ele inclusive pediu para te informar para ver se tem alguém para você aceitar lá na equipe lá, porque eu mesmo não tô na equipe da matéria. Deixa eu ver aqui, cara.
aproveitar e dar uma paradinha que vocês falaram. Deixa eu ver, ó. Teoria de controle moderno. União, papá. Não estou vendo onde que tem para aceitar, não. É porque isso aqui, na verdade, ele é todo automático. Deveria ser automático pelo AVA, né? Mas eu tenho aqui, ó, membros e convidados, 29. Então, eu falei com ele, eu tô na matéria de quarta e de sexta, mas não tô na de segunda. Ele falou que também não sabe o motivo. E Ó, por isso pediu Thales. pra ver com você aqui. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar. Quer ver? Adicionar mesmo. Thales. Thales Henrique Nunes. Adicionar. Ô, pessoal, adiciona eu também, então. Eu também tô fora. Vai falando o nome aí para eu adicionar. É Túlio Domingues Brito. Júlio Domingues Brito, ok. Quem tiver fora, vai falando aí, pessoal. Emerson Luiz Pessoa. Emerson. Emerson. Emerson, peraí, Emerson. Deixa eu olhar seu sobrenome aqui, Emerson, peraí. Aí tá Emerson Pessoa. Emerson Pessoa? Correto. Deixa eu ver, eu não achei aqui não, cara. Vou olhar aqui, peraí. Emerson Pessoa. Ah, ok, Emerson Luiz Pessoa, né? Exato. Tem mais, turma? Tem mais? Enquanto tá ok? Hã? Lucas Fernando, Fernando, ok. confere pra mim. Lucas Fernando Silva Melo? Ok. Beleza, adicionei aqui vocês quatro aqui, vamos ver se... Ô, Gabriel, Oi. o Miguel Railson pediu pra você adicionar ele também, se puder, ele tá sem Ah, microfone. eu acho que eu sei o que é, galera. Aí, agora tem 50 pessoas aqui, ó. Acho que agora vai dar, gente. Tava com um bugzinho aqui. Porque é o primeiro semestre que eles mudaram essas coisas no AVA, né? Então, normal, tá na curva da banheira aqui. Ô, professor, mas vai precisar falar o nome da galera ainda ou vai pegar todo Não, mundo? acho que agora vai dar, cara, porque tem 54 pessoas adicionadas aqui. Beleza. Vamos fazer uma amostragem aí. Fala o nome de alguém que acha que não tá. O Wilson Tales falou comigo que não tava conseguindo. Vamos ver aqui, ó. Wilson Tales. Acho que agora vai dar. Pior que eles não põem esse trem em ordem de chamada, né? Ordem alfabética, né? Isso. É, o Wilson Tales realmente não apareceu, não. Deixa eu colocar aqui. Wilson Tales? Não, ele não achou aqui, não. Deixa eu ver como é que... O Wilson, ele tá aqui nessa aula agora? O Wilson Tales? Tá assim, ele pediu pra mim falar pra você. Ah, eu não tô vendo o nome dele, não. O Fica nos Wilson? participantes, ele aparece ali. É Wilson com H. Ah, Wilson. Ah, ok. Vou adicionar aqui. Wilson. Ok, pessoal, acho que agora vai dar sim, tá? O Wilson até já estava, acho que a equipe não estava ativada, porque deu um bug aqui, acho que agora vai normalizar isso aí, pessoal. Realmente era um bugzinho.
Ok, vamos lá, né? Pausa para problemas técnicos, agora vamos retornar, então. Então, igual eu falei, né? A função de transferência, ela permite a gente interconectar subsistemas, e aí ela permite nós termos uma visão de como cada etapa influencia no sistema como um todo. Então, cada tipo de abordagem que nós vamos ver aqui, ela tem suas vantagens e desvantagens, né? E o interessante é a gente utilizar das que a gente precisar para a nossa análise, dos recursos que nós precisarmos, talvez fazer até uma análise em conjunto de todas essas formas em conjunto para a gente ter uma melhor visão de como esse sistema se comporta. Então, vem aí a segunda representação de sistemas dinâmicos, né, que é a modelagem espaço de estados, né? Essa modelagem, ela surgiu, né, com o advento da exploração espacial, porque os requisitos para esses sistemas de controle, eles ficaram mais complexos, né? E modelar esses sistemas através das equações lineares e invariantes no tempo, que são as equações que são abrangidas pela função de transferência, se tornou inadequado, né? Então, essa abordagem de espaço, de estados, ela vai ser um método unificado para modelar, analisar e projetar uma vasta variedade de sistemas. Então, a primeira coisa que nós percebemos de diferença em relação à modelagem de espaço de estados para a função de transferência é que o espaço de estados ele não é restrito, né, a um tipo específico de sistema, como é o caso da função de transferência, que ela é específica para sistemas lineares e invariantes no tempo. Então, o espaço de estados você pode modelar basicamente qualquer tipo de sistema. Por exemplo, quando a gente está utilizando da abordagem do espaço de estados, ela pode representar sistemas não lineares que possuem folgas, por exemplo, esse conjunto de engrenagem aqui. Nós somos capazes, através da modelagem de espaço de estados, de representar as folgas entre os dentes aqui de uma engrenagem, o que não seria possível com a nossa função de transferência. Nós conseguimos também representar sistemas com região de saturação, né, que a gente fala. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de semicondutores, que geralmente tem esse tipo de comportamento, né? A gente tem uma zona que é linear, né, da tensão em função da corrente, e depois nós temos a zona de saturação, né? Então, esse aqui é o exemplo de um transistor, né, o transistor. E a gente consegue modelar até esse tipo de sistema através da modelagem de espaço de estados. A gente ainda consegue modelar os sistemas que eles variam no tempo, né? Que as propriedades dos sistemas variam no tempo. Por exemplo, quando você tem mísseis, né? O nível de combustível do míssil ele vai sendo queimado, né? Para haver a propulsão. Então, a massa do seu sistema ela varia no tempo. Então, não sei se vocês perceberam, até agora, todo sistema que a gente vai modelar, a gente considera a massa como constante. Mas um sistema que ele é variante no tempo, as propriedades elas se alternam no tempo também. Então, nesse caso do foguete, a massa iria variar, e a gente tem um exemplo da sustentação, da força de sustentação em uma aeronave quando ela está voando, através de uma grande faixa de altitudes. Porque a densidade do ar ela vai mudando, né, à medida que a gente vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito, e a gente fala que a massa específica do ar varia, e isso também tem influência na força de sustentação nas asas, né, que essa força de sustentação ela é consequência da diferença de pressão, né, entre a parte inferior e superior da asa, né? Então, todos esses parâmetros eles se tornam variantes no tempo, e aí a modelagem através de funções de transferência não é viável. A gente precisa de um método mais sofisticado, que é o método do espaço de estado. Então, essa abordagem no domínio do tempo, que a gente chama de modelagem do espaço de estados, né? Elas podem ser usadas para representar sistemas aí com computador digital na malha, né? Ou para modelar sistemas para simulação digital. A gente pode simular também esses sistemas no domínio do tempo. Se a gente tem um modelo simulado, né, nós podemos obter as respostas para variações dos parâmetros. Ou seja, se eu tenho esse modelo no computador, ele está simulado, eu consigo testar várias variáveis de forma bem rápida e eficaz e ver como que ele vai responder a diversos estímulos, né? Então, basicamente,
um exemplo de um simulador que a gente pode fazer, né? A gente tem aqui um sistema físico, que é um aquecimento de água em um reservatório, a gente tem uma vazão de entrada e uma vazão de saída. Esse sistema físico ele tem um modelo matemático, que são as equações diferenciais. Eu vou implementar um código computacional que incorpore essas equações, né? E a partir desse código computacional, eu vou inseri-lo em um computador onde eu vou fazer os testes e aqui eu tenho um simulador desse fenômeno físico e do controle. Então, quando a gente fala de um modelo matemático, né, nós vimos na nossa aula de modelagem de sistemas dinâmicos, né, na parte de hidráulica, que a equação diferencial desse sistema ela é dada por SdHdt, onde dHdt é a taxa de variação da altura do tanque em relação ao tempo, né, como que ele varia, multiplicado por S, que na verdade aqui ela é a área da seção transversal, que a gente chamou até de capacitância hidráulica, não sei se vocês lembram disso, né? E isso aqui é igual a vazão de entrada menos KH de T, que seria a vazão de saída, né? Que é dada por K vezes a raiz de H de T. Isso aqui seria aquela resistência hidráulica que a gente considerava, né? Então, não sei se vocês estão lembrando bem aí dessa modelagem que a gente fez, né? Mas a gente tem as equações diferenciais que regem o sistema. E aí, por exemplo, a gente pode modelar esse sistema, fazer um código, né, computacional para esse sistema no Simulink, e através do Simulink, a gente pode variar, por exemplo, a seção transversal do tanque, para ver como que ele vai modificar a vazão lá e a variação de nível, enfim. Quando você tem um sistema simulado no computador, né, fica fácil você testar diferentes situações. No espaço de estados, por exemplo, pessoal, a gente vai modelar um circuito elétrico e esse circuito ele vai possuir muitas variáveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, a tensão sobre o indutor, ela é uma variável no circuito. A tensão sobre o resistor, ela é uma variável do circuito também. A carga no capacitor. E a gente vai precisar, então, utilizar equações diferenciais só para encontrar a solução de um determinado subconjunto de variáveis do sistema. Uma vez que todas as demais variáveis, elas podem ser calculadas algebricamente a partir das variáveis do subconjunto. Então, vamos refletir um pouquinho o que isso aqui está falando. Olha só, nós temos diversas variáveis lá no nosso sistema dinâmico. Porém, se eu conhecer o valor de algumas variáveis apenas, com esses valores eu consigo calcular todas as outras variáveis. Então, eu vou gastar o meu esforço computacional, o meu esforço de cálculo, com equações diferenciais específicas para essas variáveis que eu preciso conhecer, sendo que as outras já vão sair como consequência dessas. Então, basicamente, o método de modelagem por espaço de estados, ele trata disso, né? De modelar, de resolver para as variáveis mínimas que você precisa conhecer para calcular todas as demais variáveis do circuito. Então, aqui eu coloquei um passo a passo, lembrando, não é algo muito simples, o espaço de estados ele precisa de vocês revisitarem, né, os slides com calma, entenderem, dar uma refletida, né, ele é um pouco mais complexo do que a função de transferência, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, né, nada que sentar um pouquinho e refletir sobre o assunto não resolva, né. Então, a primeira coisa que a gente faz a gente tem que entender e escolher um subconjunto particular de todas as possíveis variáveis do sistema. E nós vamos chamar as variáveis desse subconjunto de variáveis de estado. Então, olha só, as variáveis de estado são as variáveis que eu preciso conhecer, que a partir delas eu vou calcular todas as outras variáveis do meu sistema. Então, essas são as variáveis de estado. Então, para um sistema de ordem N, o que é um sistema de ordem N? Ah, não, sistema de primeira ordem, igual ao circuito RC. Ah, não, sistema de segunda ordem, então ele é ordem 2, que é um circuito RLC, por exemplo. Então, dependendo da ordem do sistema, nós vamos escrever N equações diferenciais simultâneas de primeira ordem. Então, preste atenção. N equações diferenciais simultâneas de primeira ordem, ou seja, se eu tenho um sistema de segunda ordem, de ordem 2, eu vou escrever 2 equações diferenciais simultâneas de primeira ordem.
E essas equações diferenciais, elas vão estar em função das variáveis de estado. O que são as variáveis de estado? O subconjunto de variáveis que eu preciso conhecer para que, a partir delas, eu derive todas as outras variáveis do meu sistema, né? E eu vou chamar, então, esse conjunto de equações diferenciais de primeira ordem de equações de estado. Ou seja, equações de estado são as equações diferenciais de primeira ordem em função das variáveis de estado. Então, a primeira coisa, eu escolho esse subconjunto, essas variáveis de estado, e depois eu escrevo as equações diferenciais de primeira ordem em função dessas variáveis de estado. Ok? Terceiro passo. Se nós conhecermos, então, a condição inicial de todas as variáveis de estado, ou seja, quando t igual a zero, e eu conhecer a entrada do sistema, para todo t maior que t0, então nós podemos resolver essas equações diferenciais simultâneas para as variáveis de estado para t maior ou igual a t0. Ou seja, se eu conheço a condição inicial, se eu conheço os valores de entrada, eu consigo resolver para minhas variáveis de estado, né? Nós vamos combinar algebricamente as variáveis de estado com a entrada do sistema e determinamos todas as demais variáveis do sistema para t maior ou igual a t0. Chamamos essa equação algébrica de equação de saída. Então, percebam que a equação de saída ela vai combinar algebricamente as variáveis de estado com a entrada. Eu não tenho mais derivadas e integrais, né, para calcular a minha variável de saída. Ela vai relacionar algebricamente. E no quinto passo, quando nós conseguimos expressar dessa forma, nós vamos considerar as equações de estado e as equações de saída. A gente fala que é uma representação viável do sistema, e aí nós vamos chamar essa representação do sistema de representação no espaço de estados. Ok, pessoal? Nós vamos fazer 2 exemplos aqui, mas na definição, nesse passo a passo, alguma dúvida? Tranquilo para mim. Tá, eu vou pedir você só 2 minutos, só para eu encher meu copo d'água ali rapidinho, que a boca secou e eu já retorno aí. Bom, pessoal, então, dando sequência, a gente vai fazer um exemplo, modelar em espaço de estados o circuito RL abaixo. Então, a primeira coisa, né, ele é um sistema de primeira ordem, né, como a gente sabe, que ele só tem um elemento armazenador de energia, né, que a gente fala. E aí a gente tem que escolher a variável de estado. Qual que é a variável desse circuito que, se eu conhecer, eu conheço todas as outras variáveis? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 variáveis nesse circuito. Eu tenho a corrente, a tensão sobre o resistor e a tensão sobre o indutor, né? Porque a corrente ela é a mesma em todos. Mas o que acontece? Se eu souber a corrente, eu sei que a tensão no resistor é dada por R de T, e eu sei que a tensão no capacitor, VL e VR, é igual a L
di de t dt, né? Então, se eu conheço a corrente, eu conheço todas as outras. Por isso, eu vou escolher, então, a corrente como a minha variável de estado. Aí eu uso a lei das tensões de Kirchhoff para escrever a minha equação diferencial, né? Em função da minha variável de estado, ou seja, em função de I de T. Então, a queda de tensão aqui não é V de T menos R I de T menos L de I dt é igual a zero, né? Então, eu escrevo essa equação diferencial da malha, ok? Então, a gente tem uma equação de estados porque ela está em função da minha variável de estado. Se eu resolvo essa equação diferencial aqui por um método qualquer, e aqui eu posso utilizar aqueles métodos que a gente aprende em equações diferenciais ou até a própria transformada de Laplace para resolver a equação diferencial. Então, quando eu resolvo a equação diferencial, eu vou chegar na expressão para I de t. E aí, para cada instante de tempo t que eu substituir aqui, perceba que eu tenho que conhecer a condição inicial, né? Toda vez que eu substituo o t aqui da variável por um tempo que eu quiser, eu vou ter um valor para a corrente, e aí eu volto aqui nas expressões para calcular a tensão nesse instante de tempo, né? Então, conhecendo o valor da minha variável de estado, eu conheço todas as outras variáveis, né? Então, a gente fala que é o seguinte, que a função I de t, que é essa função, ela é um subconjunto de todas as possíveis variáveis do circuito, que somos capazes de determinar a partir da equação, caso conheçamos sua condição inicial I0 e a entrada Vt, né? Então, igual eu falei, It é uma variável de estado e a equação diferencial é uma equação de estado, tá? Esse aqui é um sistema de primeira ordem, então a gente não consegue enxergar muito bem a diferença, né, do espaço de estado, parece que a gente simplesmente resolveu a equação diferencial. E foi isso mesmo que a gente fez. A gente só resolveu para I de t. Mas aqui a gente já consegue ver como que os termos vão tomando forma, né? E depois que a gente tem I de t, a gente pode obter a solução aí para todas as demais variáveis do circuito, algebricamente, ou seja, não tem mais funções diferenciais em função de I de t e da tensão aplicada. Então, a gente sabe que VR de t é RI de t, e pelas tensões de Kirchhoff, né, pela lei das tensões de Kirchhoff, a gente sabe que o que eu forneci de tensão de entrada menos o que eu tive de queda no resistor tem que ser igual à tensão que eu tenho no indutor, né? Só para vocês visualizarem o que aquilo ali está falando, né? Eu sei aqui, ó, né, se eu escrever por Kirchhoff, né, eu vou ter que V de t menos VR menos VL é igual a zero. VT é a entrada, VR é RI. Então, se eu isolar V de L para cá, eu tenho que V de L é igual a V de T menos V de R. E aí é isso que ele estava falando naquela expressão aqui, ok? Para saída. Então, a gente tem uma equação algébrica. A derivada da corrente, né, que a gente fala, se a gente derivar a expressão da corrente, L de I dt mais RI é igual a V de T. Isso aqui eu estou usando a equação constitutiva da queda de tensão no indutor e a queda de tensão no resistor. Então, aqui continua sendo a lei das tensões de Kirchhoff, né? E aí, se eu isolo dI dt, eu chego nessa expressão. Então, eu tenho valor para a derivada da corrente. Então, se eu conheço a variável de estado I de t e essa entrada V de t, nós vamos poder obter o valor ou o estado de qualquer variável do circuito em qualquer tempo de t maior ou igual a zero. Ou seja, o que eu chamo de estado é saber o valor de cada variável naquele instante de tempo. Então, agora eu tenho uma imagem de como está o meu sistema. Ele está no estado T0. Aí, quando passa um segundo, eu estou no estado T1. Quais são os valores dessa variável T1? Dessas variáveis em t igual a T1? Aí ela vai te dar todos os valores dessa variável, então você vai conhecer o estado do seu sistema nesse momento. E aí nós vamos ter, então, as expressões
para as equações de saída, né? Então, dI dt, que seria a derivada da corrente, ela vai ser dada por 1 sobre L, V de t menos RI de t. Percebam que aqui é equação algébrica. VL de t é igual a V de t menos RI de t. E VR é igual a RI de t. Né? Então, todas as expressões aqui, elas são algébricas para as minhas variáveis de saída. Ok? E o quinto passo, né, uma vez que essas variáveis de interesse aí, elas vão ser descritas completamente pela equação diferencial, né, pela equação de estado e pelas equações de saída, então eu preciso desse conjunto, né? Por quê? Das equações diferenciais, eu calculo a minha variável de estado, né? E das equações de saída, eu calculo todas as outras variáveis. E aí a gente fala que a combinação das equações de estado com as equações de saída formam uma representação viável do circuito, que nós chamamos de representação no espaço de estados. Então, esse que é o conceito da modelagem no espaço de estados. Essa equação, então, que a gente escolheu, que ela vai descrever a dinâmica do circuito, ou seja, essa representação viável no espaço de estados, ela não é única, né? A gente poderia, por exemplo, escrever essa equação em função de qualquer outra variável do circuito. Por exemplo, eu posso substituir por VR sobre R, com a primeira equação diferencial que a gente fez lá atrás, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, eu tenho aqui essa aqui, a equação diferencial, LDI dt, e aqui tem RI, só que eu posso falar que I é V sobre R e substituir. Aí eu teria uma nova equação diferencial, né, que seria uma equação de estado também, só que agora minha variável de estado é VR, né? E aí essa equação ela poderia ser resolvida sabendo a condição inicial de VR igual a de VR de zero e conhecendo o valor de entrada. Ou seja, existem várias maneiras possíveis de modelar o mesmo sistema através da técnica do espaço de estados. Então, não tem só uma representação correta, ok? Vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que mostra um pouquinho mais claro os recursos que a gente tem a partir da modelagem de espaço de estados, né, quando comparado à função de transferência. Então, a primeira coisa é aplicar, então, a abordagem de espaço de estados no circuito RLC abaixo. Então, a primeira coisa, qual que é a ordem desse sistema que a gente está modelando, pessoal? Ordem 2. Ordem 2, exatamente. Ele é um sistema de segunda ordem. Então, a primeira coisa, pessoal, como ele é de segunda ordem, nós vamos ter duas equações diferenciais de primeira ordem, tá? Para achar a solução para duas variáveis de estado. Então, a ordem do sistema vai te falar quantas variáveis de estado você precisa e quantas equações de estado você vai ter que ter. E essas equações de estado, elas estão relacionadas diretamente com as suas variáveis de estado, né? Aqui no exemplo, nós vamos escolher I de t e Q de t, onde I de t é a corrente no circuito e Q de t é a carga no capacitor, como as duas variáveis de estado. Ah, por que eu escolhi? Porque através das equações constitutivas dos elementos e conhecendo essas duas variáveis, eu conheço todas as outras variáveis do sistema, né? Nesse caso, se eu conhecer só I de t, eu não vou ter condições de encontrar todas as outras variáveis do sistema. Então, escrevendo a equação da malha, né, eu vou chegar aqui. Por que eu cheguei nisso aqui? V de t, ou seja, a tensão que a minha fonte está cedendo para o circuito, ela tem que ser equivalente à queda de tensão em cada um dos componentes do circuito. Queda de tensão no resistor, RI de t, né? Queda de tensão no indutor, L dI dt. Queda de tensão no capacitor, 1 sobre C integral de I de t dt. Então, por isso que eu tenho essa equação diferencial, né, através da lei das tensões de Kirchhoff, né? Convertendo para carga, então, o que é a carga, né? Eu sei que a carga de um sistema, a corrente é dada por dQ dt.
né? Então, onde eu tenho corrente, eu vou substituir por dq dt. Então, olha a equação aqui atrás, ó. Eu tinha di dt. Vou substituir I por dq dt, e aqui eu estou derivando I, então quer dizer que eu tenho que derivar 2 vezes a corrente, né? Lembrem que I é igual a dq dt. Então, R dq dt, e aqui, como eu tinha 1 sobre C, integral de T, a integral da corrente em função do tempo, ela é a própria carga, né? Então, isso aqui é até aquela equação que a gente aprende em física, né? De capacitor, né? Q é igual a C vezes V, né? Quando a gente está em física, a gente aprende ela desse jeito aqui, né? Na verdade, Q sobre C, né? Na verdade, tensão é isso mesmo, né? Tá certo. Tensão é igual a Q sobre C, é só passar para cá, isso mesmo. Então, o que é o esquema do espaço de estados? Uma equação diferencial de segunda ordem, igual a gente tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque a gente tem uma derivada segunda, né? Que é a tensão no indutor. Então, essa equação diferencial de ordem 2, eu posso converter ela em 2 equações diferenciais de primeira ordem, com cada uma das equações dessa forma. Então, a derivada da variável de estado em relação ao tempo vai ser igual a constante vezes x1 mais aí 2x2, enfim. Onde xi vai ser a variável de estado, a e j e bi vão ser constantes, né, que a gente chama de coeficientes, né, para sistemas lineares invariantes no tempo. E a gente fala que o lado direito da equação, esse lado aqui, é uma combinação linear das variáveis de entrada, das variáveis de estado, desculpa, e de entrada f de t. Então, x1 aqui, ela é uma variável de estado, x2 é uma variável de estado, xn é uma variável de estado, dx e dt é a derivada dessa variável de estado em relação ao tempo. Então, abstrai um pouco dessa informação codificada e pensa o seguinte: no espaço de estados, a gente pega uma equação diferencial de ordem n, e nós conseguimos transformar uma equação diferencial de ordem n em n equações diferenciais de primeira ordem. Então, a gente vai transformar uma equação diferencial em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Se eu tenho um sistema de ordem 2, eu tenho essa equação diferencial aqui, que ela é de segunda ordem, e eu consigo escrever essa equação diferencial de segunda ordem em 2 equações diferenciais de primeira ordem. Então, eu vou ter um sistema linear de equações diferenciais de primeira ordem. Basicamente, é isso que a gente faz utilizando a modelagem em espaço de estados. Então, vamos ver um pouco de como que nós faríamos isso, né? Então, a gente tem a nossa equação diferencial aqui em cima, segunda ordem, e aí nós vamos converter, então, essa equação em 2 equações diferenciais de primeira ordem simultâneas, em função das variáveis de estado que nós escolhemos de I de T e Q de T, né? Então, a primeira equação que a gente pode escrever é que dq dt é igual a I, né? Então, a taxa de variação da corrente em relação ao tempo, a da carga em relação ao tempo, é igual à corrente. Isso aqui é por definição, né? E a segunda equação, a gente pode formar ela substituindo a integral de I de T dt por Q. Isso aqui é a definição da carga também, né? Se você multiplicar a quantidade de corrente pelo tempo, né? Se você pensar a unidade de corrente é o quê? A unidade de corrente, ela é Coulomb por segundo, não é isso? Se você multiplica aqui por segundo, você fica com Coulomb, que é a unidade de carga, né? Então, isso aqui é verdade. E a gente vai substituir a integral de t dt por Q, né? Então, a gente volta a ter aquela expressão que a gente tinha no início, né? De RI. Então, dq dt, a derivada de uma integral é a própria função. Então, a gente volta a ter I, né? E a derivada segunda da integral, a gente vai ter a derivada primeira. Então, agora a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem para a corrente, né? dq dt igual a I, e uma equação diferencial para, em função da integral de I de t dt. Então, quando a gente junta as 2 equações, né, o que a gente vai conseguir expressar é que dq dt igual a I. Então, olhem bem,
eu tenho a derivada da minha variável de estado do lado esquerdo, e fala que ela é igual à corrente, e eu tenho a derivada da minha variável de estado do lado esquerdo, que é igual também à combinação linear do lado direito, né? Então, percebam que aqui a gente vai isolar esses termos, né? DI e DT a gente vai isolar, e aí nós vamos substituir todos os termos da equação diferencial pelas minhas variáveis de estado. Então, olha só, esse termo aqui que eu tinha uma integral de I de T, eu vou substituir. Por quê? Né? Esse termo aqui que eu tinha I, eu vou substituir por dq dt. E aí, sucessivamente, a gente vai ter uma combinação linear, né? O I eu deixo porque o I é minha variável de estado, né? Agora, onde eu não tenho a representação da variável de estado, eu substituo. A minha variável de estado é I e Q. Então, eu só posso ter de variável I e Q em ambas as expressões aqui, ó. Então, eu só tenho I e Q. E a minha entrada, né? V de T, que eu também posso ter. Ok? Bom, essas equações, então, elas vão ser equações de estados, né? E aí elas vão poder ser resolvidas simultaneamente para as variáveis de entrada Q de T e I de T, né? Com a utilização da transformada de Laplace, por exemplo, ou dos métodos convencionais. E a gente tem que conhecer as condições iniciais para Q de T e I de T, né? Mas por que é interessante, pessoal? Porque resolver uma equação diferencial de primeira ordem é relativamente simples. E aí a gente vai conseguir conhecer as funções I e Q, né? E aí a gente vai depois derivar todas as outras variáveis do sistema, né? Então, a partir das duas variáveis de estado que nós estipulamos lá, nós podemos obter a solução para todas as demais variáveis do circuito, né? Como que eu consigo fazer isso? Bom, a tensão sobre o indutor, ela vai ser escrita em função das variáveis de estado da entrada da seguinte forma, né? Então, isso aqui é a lei da tensão de Kirchhoff, né? Então, a tensão de entrada menos a queda de tensão no resistor, menos a queda de tensão no capacitor, ela tem que ser igual à queda de tensão no indutor. Mas, para eu conseguir calcular isso, eu tenho que saber quanto que vale V no tempo que eu quero saber, quanto que vale I no tempo que eu quero saber essa tensão, quanto que vale Q no tempo que eu quero saber essa tensão. Então, essa equação aqui em cima, de VL, ela é uma equação de saída. E aí a gente vai falar que a tensão no indutor, ela é uma combinação linear das variáveis Q de T, I de T e da entrada V de T. Bom, a combinação, então, das equações de estado com a equação de saída, ela vai formar uma representação viável do circuito, ou seja, equações de estado, né? E minhas equações de estado, minhas variáveis de estado são I e Q. Eu tenho duas equações diferenciais de primeira ordem, onde o lado esquerdo é a derivada da minha variável de estado. E eu tenho a equação de saída, e isso daqui, então, a gente chama de representação no espaço de estados. Professor. A Kelly está pedindo você para ingressar na aula aí. Não entendi, desculpa. Atenção, não. A Kelly está pedindo para o senhor ingressar na aula aí, ela está pedindo atenção. Ah, beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Kelly Magno. Deixa eu até ver se ela está aqui na lista dos alunos no Teams aqui, que aí eu já coloco de uma vez para a gente... Porque quando eu estou apresentando para vocês aqui, não aparece para mim que tem alguém querendo entrar, por isso que às vezes eu não aceito vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Teoria de controle moderno. Adicionar membro. Kelly Magno. Adicionar. Um membro já existe nessa equipe, tá vendo? Já está adicionado. Todo bugado esse trem, vamos embora. Vamos meter ferro na aula. Então, beleza, pessoal. Basicamente, a gente vai modelando dessa forma. E aí, como eu falei com vocês, não existe um modelo único, né, de espaço de estado para um sistema. Então, se a gente tivesse escolhido as variáveis de estado como sendo a tensão do resistor, VR de T, e a tensão no capacitor, VC de T, e isso aí, o conjunto resultante dessas equações diferenciais de estado, de primeira ordem, elas seriam dadas pelas expressões abaixo. Perceba que as equações de estado, elas serão diferentes para os dois sistemas, da forma
que nós expressamos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, as equações diferenciais de primeira ordem que a gente reescreve, né, para as variáveis, ela tem que estar em função das variáveis de estado, né? Só pode aparecer nessas equações as variáveis de estado e a minha variável de entrada, né? Meu sinal de entrada. Nesse caso aqui, ó, VR e VC são as variáveis de estado e VT é a entrada. E sempre do lado esquerdo eu tenho a derivada primeira da minha variável de estado, que é, por exemplo, dVR dt aqui, e aqui é dVC dt, ok? Então, o número mínimo dessas variáveis de estados aí que são necessárias para descrever um sistema é igual à ordem da equação diferencial, né? Nós já falamos isso. Mas as variáveis de estado escolhidas, elas têm que ser independentes, linearmente independentes. O que é isso? Né? Eu não posso escolher uma variável, duas variáveis de estado, sendo que uma ela é dependente linearmente da outra. Por exemplo, se eu escolher uma variável de entrada lá de estado VR de T, que é a tensão sobre o capacitor, eu não posso escolher I de T como outra variável de estado, porque eu consigo calcular I de T a partir de VR de T, porque é uma relação linear, né? I de T é igual a VR de T sobre R, né? Ou VR de T é igual a R vezes I de T. Então, a gente fala que as variáveis de estado, elas têm que ser linearmente independentes. Ou seja, nenhuma variável de estado ela vai poder ser escrita como uma combinação linear das demais variáveis de estado. Então, isso aí é algo que a gente tem que estar sempre atento ao escolher esse subconjunto dessas variáveis. Bom, a gente pode escrever, então, as equações de estado e de saída na forma vetorial matricial, né, se esse sistema for linear. Então, as equações de estado do exemplo anterior, elas podem ser escritas da seguinte forma. O vetor x ponto é igual a matriz A vezes o vetor x, mais a matriz B vezes o vetor U, né? Onde x ponto, naquele exemplo que a gente viu, x ponto é a derivada do vetor de estado em relação ao tempo. Então, qual que era a minha variável de estado? Era a carga e a corrente. Então, x ponto é dq dt, di dt, que são a derivada. A são os constantes que estão multiplicando as minhas variáveis de estado, né? Então, o A é a matriz que vai multiplicar tanto Q quanto I, né? Ele é representado por I, ele é chamado de matriz do sistema. X é o vetor variável de estado, né? Vetor de estado, então ele contém as variáveis de estado. B é a matriz de entrada, né? E é aquilo que está multiplicando, então são as constantes que estão multiplicando o meu vetor U, que é o vetor de saída. Isso aqui é só uma forma de expressar um sistema linear, né? Igual a gente já viu em álgebra linear, né? Que a gente consegue expressar um conjunto de sistemas, um sistema linear de equações, né? Através de matrizes, né? Então, não precisem assustar, né? Mas é só você substituir, por exemplo. Ah, não, x ponto é igual a vezes x, mas quanto que é a vezes x? Aí você vem cá, 0 vezes q, 0. 1 vezes i. Então, isso daqui vai valer i, né? Ah, não, quanto que é, então, essa aqui? Então, vai ser menos 1 sobre LC vezes q, menos RL sobre i. Aí você vai escrevendo na sua equação. Então, di dt é igual a isso, vezes isso, mais isso, vezes isso, enfim, né? A gente vai... É uma forma de escrever o nosso sistema de equações, ok? A equação de saída, ela tem a forma genérica de y ser igual a cx mais du. Então, quando a gente vê a equação de saída aqui, ó, VL de t igual a tal. Então, y, a gente fala que é o vetor de saída, que no caso seria a tensão no indutor. C é a matriz de saída, que aí aqui a gente vai escrever menos 1 sobre C e menos R, por quê? Menos 1 sobre C vezes Q dá esse termo aqui. Menos R vezes I dá esse termo aqui, né? E D vezes U, que é a matriz de transmissão direta, e U é o vetor de entrada ou vetor de controle. É esse termo aqui, ó, né? 1 vezes V de T. Então, são as formas genéricas de escrever, né, de maneira vetor matricial, o modelo em espaço de estados, ok?
Então, basicamente, uma representação no espaço de estados, ela vai consistir nos seguintes itens. Um sistema, um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem simultâneas, a partir das quais pode ser obtido a solução para as variáveis de estado, né? Então, a partir das equações de estado, eu consigo calcular as variáveis de estado, né? A equação algébrica de saída também vai compor o modelo do espaço de estados. Então, essa equação algébrica de saída é a partir de onde eu consigo calcular todas as demais variáveis do sistema. Então, esse conjunto de equações vai representar o meu modelo no espaço de estados, ok? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Não acho que é válido a gente treinar um pouquinho essa modelagem de espaço de estados, né? Em modelagem de sistemas dinâmicos, a gente passa bem rápido, né, na disciplina que nós fizemos no semestre passado, porque é muito conteúdo, não dá para a gente focar tanto. Então, nessa aula, eu resolvi a gente fazer mais um exercício para trabalhar um pouquinho essa metodologia, né? Então, dado o circuito elétrico, né, elétrica não, abaixo, né? A gente quer obter, então, uma representação no espaço de estados, caso a saída seja a corrente através do resistor. Ou seja, a gente sempre tem que saber, pessoal, qual que é a saída do nosso sistema, o que a gente tem interesse. Nesse caso, a gente tem interesse em IR de T, que é a nossa saída. E a entrada é V de T. E a gente tem um circuito aqui que ele tem duas malhas fechadas, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é nomear todas as correntes do circuito. Então, eu tenho uma corrente IL de T, né, que é a corrente no indutor. Depois, ela vai se dividir para IR de T e IC de T. Isso aqui é o que a gente chama de nó 1, ok? Então, a primeira coisa, né, a gente vai nomear, e aí a gente vai ter que escolher as variáveis de estado, né? E aí nós vamos escrever as equações diferenciais para todos os elementos de energia. Isso é, o indutor que nós temos e o capacitor. Então, C dVc dt é a equação constitutiva da corrente no capacitor. Então, C dVc dt é igual a I de C. L dIL dt é a tensão, a expressão da tensão no indutor. Então, olha só, eu expressei a corrente no capacitor, IC, e eu expressei a tensão no indutor, VL. Então, a partir dessas equações constitutivas aqui de cima, a gente pode escolher as variáveis de estado, como as grandezas que são derivadas. Ou seja, o que eu estou derivando nessas equações constitutivas? Eu estou derivando a tensão no capacitor e a tensão no indutor. Então, eu vou escolher as minhas variáveis de estado como sendo a tensão no capacitor e a corrente no indutor, ok? Bom, tendo as equações de referência, então, uma equação diferencial de ordem 1, a gente escreve ela da seguinte forma, né? É a derivada em relação ao tempo da variável de estado número 1, que vai multiplicar um coeficiente constante vezes a variável de estado 1, um outro coeficiente vezes a variável de estado 2, mais um outro coeficiente vezes a minha tensão de entrada. E a mesma coisa para de baixo, né? Então, são as equações referências nossas, né? Então, quando a gente olha as equações acima, né? Essa representação no espaço de estado, ela vai estar completa se os lados direitos das duas equações constitutivas, lado direito IC e VL, puderem ser escritos como combinação linear das variáveis de estado e da entrada, né? Então, uma vez que IC e VL, eles não são variáveis de estado, né? Na verdade, as variáveis de estado são VC e IL, né? É o contrário. O nosso próximo passo aqui, então, é expressar IC e VL como combinações lineares de VC e L da entrada VT. É muita coisa, é muito nome, né? VT, VS, não sei o quê. Mas lembrem, as equações de estado, elas têm que estar expressas em função das variáveis de estado. Elas têm que ser uma combinação linear das variáveis de estado. E VIC e VL não são
não são variáveis de estado, então não está expresso na forma que a gente definiu das equações. Então, eu vou aplicar a teoria de circuito, né, nas leis de Kirchhoff e das correntes, para que eu obtenha IC e VL em função das variáveis VC e IL, né, que foi o que eu defini como as minhas variáveis de estado. Então, olha só, IC agora é menos IR mais IL, isso aqui é 1 sobre R VC mais IL, né? Então, olha só, estou expressando IC dessa forma. Então, a gente está obtendo IC em função das variáveis de estado VC e IL. Então, quando eu substituir IC aqui, eu vou ter do lado esquerdo uma combinação linear das minhas variáveis de estado, que é o que eu quero. Se eu fizer ao longo da malha externa aqui, ó, eu tenho que V de T menos VL de T menos VC de T tem que ser igual a zero, não é? Lei das tensões de Kirchhoff. E aí eu estou expressando dessa forma. Acabei de pegar, então, VL em função da variável de estado VC e da fonte VT. Então, se eu voltar aqui, ó, tem a variável da fonte aqui, né, e as variáveis de estado. Então, eu acabei de escrever as minhas equações constitutivas em função das minhas variáveis de estado, ou seja, uma combinação linear das variáveis de estado, né? E tem algumas formas alternativas de escrever, mas eu escrevo dessa forma. Lembrando que o meu sinal de saída era a corrente no resistor. Então, eu preciso de uma equação que relacione a minha saída do sistema com alguma das minhas variáveis de estado. E aí eu sei, então, que a corrente no meu resistor, que é a minha variável de saída, é a tensão no capacitor. Por que a tensão no capacitor, pessoal? Porque está em paralelo, tá vendo? A tensão que eu tenho no capacitor, ela é a tensão que eu tenho no indutor. E VC é a minha variável de estado. Então, se eu conheço VC, automaticamente eu conheço IR para todo espaço de tempo. E isso aqui, então, é minha equação de saída. Então, o resultado final aí para a representação no espaço de estado, a gente vai alcançar quando a gente representar esse sistema em forma de diagrama de blocos. Então, aqui à esquerda, a gente tem o vetor derivado, né, das variáveis de estado, ou seja, dVC, dt e dIL, dt, né, que eu estou representando como V.C e .L. Aqui eu tenho a minha matriz A, que são os coeficientes. Então, na equação VC aqui, ó, dVC, dt, os coeficientes é menos 1 sobre RC e mais 1 sobre C. Então, menos 1 sobre RC e mais 1 sobre C, né? E aqui nesse primeiro, não tem nenhuma constante, nenhum coeficiente multiplicando a minha entrada. Então, por isso que ele tem zero aqui. Agora, quando a gente pega IL e ponto L, se a gente volta o IL aqui, ele tem menos 1 sobre L multiplicando a variável VC, ele não tem nada multiplicando a variável de estado IL, e ele tem 1 sobre L multiplicando a tensão de entrada. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1 sobre L vezes VC, 0 vezes IL, e depois eu tenho 1 sobre L VT. E aí eu chego nessas duas equações aqui, que são as minhas equações de estado. E a minha equação de saída, eu sei que é 1 sobre R VC, então é 1 sobre R VC mais 0 vezes IL. Então, IR, que é a saída, é igual a 1 sobre R vezes VC. Então, essa é a representação em espaço de estados do nosso circuito elétrico. Ok, pessoal? Ok. Informação, Depois... hein, Gabriel? Oi? É muita informação. É muita coisa, igual eu falei, não é simples, né? É uma análise mais sofisticada, né, do que a função de transferência, mas aí depois dá uma sentada, dá uma lida com calma, vai refletindo para absorver. Não, realmente não é simples, né? Não é só bater o olho assim e ver, mas depois assistam a aula de novo, põe uns vídeos no YouTube que ajuda e eu estou sempre à disposição também para tirar qualquer dúvida, tá? Podem contar comigo. Ô, professor. Oi? Pois não. As aulas estão sendo postadas no portal? Não entendi. As aulas gravadas estão sendo postadas no portal? Essas aulas, elas ficam disponíveis no portal automático, né? Não fica a gravação? Depois eu vou confirmar. Eu até ia questionar. Eu não achei, não.
Vou perguntar ao Vinícius se está ficando automático, pessoal. Mas os slides estão... Tá, os slides estou postando lá, viu? Os slides eu vi. Tá. Eu vou confirmar e falo para vocês. Espero que esteja ficando gravado lá sozinho. Esse trem de ter automatizado esse Teams foi um tiro no pé, porque antes estava funcionando beleza, com a gente criando os links. Mas tá bom, vamos lá. Pessoal, então essa é a modelagem espaço de estados. E aí nós vamos para a última forma de representar um sistema dinâmico, então, que é através do diagrama de blocos, né? Então, ele pode ser utilizado após ser aplicada a transformada de Laplace, ou seja, diagrama de blocos é a representação no domínio da frequência, né? Com o diagrama de blocos, a gente vai poder acoplar vários subsistemas independentes, e aí a gente vai obter uma função de transferência única para o sistema resultante como um todo, né? A gente vai ver isso mais graficamente. Aqui eu vou passar uma teoria mais rapidinho para a gente, não, né? Para a gente, então. Então, o diagrama de blocos de um sistema, ele vai ser a representação gráfica das funções desempenhadas por cada componente e do fluxo de sinais entre eles, ou seja, ele consegue te mostrar de qual que é o sentido que o sinal está fluindo de um lado para o outro, e ele vai representar cada função de cada componente, né? Então, o que um sensor faz, o que um acionamento faz no sistema, cada um vai ter o seu bloquinho ali, a sua caixinha. E eles vão descrever como que é o relacionamento entre esses vários componentes, né? O que difere da representação matemática abstrata, né, que são as equações, o diagrama de blocos ele tem a vantagem de indicar o fluxo de sinais do sistema real, né? Quando você olha uma equação, você não entende muito bem para onde que um sinal está indo, de um lado para o outro, e aí a gente consegue ter a noção de como que é esse fluxo de sinais, tá? Então, em um diagrama Nossa Senhora, em um diagrama de blocos, todas as variáveis dos sistemas elas vão ser ligadas umas às outras por meio de blocos funcionais, né? E o bloco funcional que a gente chama, ou um bloco, ele é o símbolo de uma operação matemática que vai ser aplicada ao sinal de entrada do bloco para produzir a saída. E a função de transferência dos componentes normalmente ela vai ser incluída nesses blocos correspondentes que vão estar conectados por setas e indicar a direção do fluxo de sinais, ok? Então, essa figura abaixo a gente vai mostrar como que é um bloco, né, um diagrama desse bloco. Então, a seta ela vai representar o sinal de entrada, né, e o fluxo da informação. Quando esse sinal de entrada ele passa pelo bloco, ele vai sofrer uma transformação que é feita por uma equação matemática, e aí ele vai ter um valor de saída. Então, as setas indicam sinais e os blocos indicam transformações matemáticas que ocorrem com os sinais. E a gente sempre sabe que ele está indo na direção da seta. Então, a gente tem uma ideia de fluxo do sinal. Então, por exemplo, nós calculamos, né, a função de transferência daquele circuito RLC várias vezes, né? E aí a gente pode representar ele em diagrama de blocos da seguinte forma. O sinal in, ele entra, a gente vai ter a nossa função de transferência, então ele vai ser multiplicado pela função de transferência, e essa multiplicação ele vai resultar em out. Um detalhe importante do diagrama de blocos é que a gente está sempre tratando do domínio da frequência, então é sempre a transformada de Laplace dos nossos sinais e a transformada de Laplace da nossa função de transferência. Então, olha só, o in aqui é o usão in e o out aqui é o usão out. E aqui a gente vai ter a nossa função de transferência. Então, essa é a forma de representar em diagrama de blocos, né? Muito, muito bom para visualizar o seu sistema, para você entender a influência de cada componente no funcionamento como um todo. É muito poderoso essa representação, tanto que todos os cursos de engenharia têm pelo menos uma disciplina aí na quadra que trata de representação de sistemas dessa forma, né? De tão intuitivo e poderoso que é essa forma de representação de sistemas. No diagrama de bloco, então, a gente pode ter essas relações multiplicativas, né? Onde a saída, né, é igual à sua entrada multiplicada pelo conteúdo do bloco, que é o que a gente viu aqui atrás. A saída é representada pela entrada vezes o conteúdo do bloco. Nós também podemos representar uma soma e uma subtração,
né, utilizando o bloco somador. Então, por exemplo, eu tenho um sinal A, que entra no bloco somador na parte positiva, e tenho o sinal B, que entra na parte negativa desse bloco somador. E a saída resultante é o sinal A menos o sinal B, né? Então, assim, a gente representa a soma e subtração de sinal. Então, por exemplo, diagrama de blocos em sistema de malha aberta, né? Supondo, então, que o C de S aqui seja o nosso controlador, né? Esse termo C de S aqui seja o controlador, que tem como saída, que tem tensão como saída, e um valor numérico adimensional como entrada, que a gente chama de referência, né? G de S, esse bloco aqui, ele é a relação entre a saída e a entrada, né? Isso aqui é a definição que a gente tem, né? E aí a gente pode esboçar esse sistema de malha aberta. Então, a representação em diagrama de blocos, eu tenho uma referência que vai ser multiplicada pelo meu controlador, que vai resultar em uma tensão, que vai servir de entrada para a minha função transferência, que aí sim vai ser a tensão de saída do meu sistema, né? A partir, então, desse sistema em malha aberta, a gente pode observar aqui que o out, ele vai ser a representação, vai ser o resultado da multiplicação de U in por G, né? Então, a gente pega o in, multiplica por G. E o in, ele é o resultado da multiplicação da referência pela função pela função de transferência do controlador. Ou seja, o out é o in vezes G, só que o in é R vezes C. Logo, o out é a multiplicação de tudo, né? Então, o out sobre R, sobre a referência, ou seja, a função de transferência do meu sistema como um todo, vai ser dado por G de S vezes C de S, né? É uma forma de representar todo o sistema. Então, por que é poderoso essa forma de representação, pessoal? Porque aqui eu consigo ver o que o meu controlador está fazendo e o que o meu modelo, como o meu modelo está reagindo e como que a combinação dessas duas funções de transferência aqui, dessas duas equações, elas influenciam a minha saída. Isso no sistema de malha aberta. Está acabando, viu, pessoal? Sei que hoje está pesado aí de conteúdo, mas está acabando. Falta 5 slides. Então, vamos falar de sistema de malha fechada, então, né? Então, num sistema de malha fechada, você tem que ter um sensor que você vai utilizar para retroalimentar o seu sistema, né? Em um número adimensional, né? A gente pode chamar aqui, às vezes, de unidade de engenharia, isso depende. Então, para extrair a função de transferência de um sistema em malha fechada, né, tem uma técnica que é sugerida, que é o seguinte: é sempre interessante a gente começar pelo fim, ou seja, por o out, e ir seguindo o ramo principal, que é esse ramo aqui de cima, que é onde a planta se encontra, né? A planta é aquilo que a gente está controlando. Então, seguindo de o out aqui até o erro, a gente vai ter G de S vezes C de S vezes E de S, né? Porque E de S vezes C de S é o in, e o in vezes G de S é o out. Então, acabei de achar a relação da minha planta, né? Do controle. Só que o erro, né? O erro, ele é a diferença entre a minha referência R e o meu valor medido da saída, né? H de S vezes o out de S. Então, o meu erro, ele vai ser dado por o out de S vezes H de S. E aí, vai ser R de S menos esse bloco aqui, né? Que vai ser o que meu sensor está lendo. Então, olha só. O out de S vezes H de S dá esse sinal aqui que está entrando no menos. E o R está entrando no mais, isso aqui é o meu erro. E aí eu substituo essa expressão do erro naquela primeira função de transferência que eu tinha calculado, e aí finalmente a gente chega na função de transferência completa do nosso sistema, que relaciona a minha tensão de saída com o meu valor de referência R. E aí a gente percebe só mais um detalhe, né, que, nossa senhora, o ramo de retroalimentação aqui, ele está entrando no negativo, no bloco somador, e aí a gente chama esse sistema de um sistema com retroalimentação negativa, né? E se fosse positivo, retroalimentação positiva. E aí que a gente já conhece essas formas de representar, nós podemos representar o circuito RLC aqui em cima
em diagrama de blocos. Então, se a gente for seguindo, né, esses ramos aqui principais, nós vamos chegar na função de transferência do nosso circuito RLC. Então, olha só, agora a gente quebrou a influência de cada um dos meus componentes do sistema, né, do meu circuito, e a gente pode ver como que cada um deles vai influenciar na minha saída. Aí sim a gente vai ter o out sobre o in, né, a gente vai ter essa relação entre esses componentes. Ok, pessoal? Por hoje é só, né? Hoje, não sei que vocês queiram ver mais uns 3 exemplos aí, Tá mas tranquilo. acho que tá bom. Acho que tá bom, né, pessoal? Eu sei, ó, falar para você assim, eu sei que é muita coisa, que não é algo simples, né, de bater o olho. Quem dera, né, se engenharia fosse só sentar e a gente aprender tudo por observação, né? Seria muito mais fácil. Mas esses conteúdos, assim, a gente vai começando a ficar um pouco mais complexo, requer a gente rever, sentar, pegar o livro, pegar aquele livro referência que eu passei para vocês e leem, ter calma, refletir, raciocinar, faz sentido isso aqui matematicamente? O que quer dizer isso aqui? Isso tudo ajuda a gente a ter uma visão melhor desse conteúdo. Tá bom, pessoal? Beleza. Por hoje aí, da minha parte, é só. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, um abraço e bom descanso. E eu vou verificar a questão da gravação das aulas para vocês. Valeu. Ô, Gabriel, Pois não? esses blocos aí é as lógicas que faz do PLC mesmo, né? O PLC, ele tem aquela linguagem, né, que eles chamam de ladder, né, que eles tentam representar o diagrama de blocos, exatamente para ficar mais fácil a visualização. Então, instrumentação, a gente vê muito, né, por diagrama de blocos, e do PLC é a mesma coisa. Você joga uma funçãozinha lá, você liga um sinal de entrada e a saída, é exatamente essa representação em diagrama de blocos. Então, fica bem parecido com essa forma. Ok? Isso aí, turma. Mais alguma dúvida? Tranquilo. Boa noite aí, pessoal. Então fica assim. Boa noite, um abraço para todos. Obrigado aí por participarem da aula. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, até mais. Valeu. Ô, Gabriel, poderia encerrar a gravação e queria te perguntar um negócio?